Já passou por aquela situação chata de querer falar com alguém, chegar lá e do nada sua mente simplesmente trava? Você dá um oi ou um bom dia e dali pra frente você esquece até mesmo seu nome? Olha, relaxa que isso é normal. É totalmente compreensível você não conseguir puxar assunto com alguém que você mal conhece. Até porque se você não conhece a pessoa, então como vai saber sobre o que conversar com ela? Mesmo assim, isso não é motivo para você simplesmente só desistir de conversar com alguém. Na verdade, esse é um dos melhores motivos possíveis para você aprender a ter assunto com qualquer pessoa. Bom, e é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Muitas pessoas acham que, ao conversar com alguém, elas precisam falar coisas incríveis, ou até mesmo serem extremas em tudo que fazem para serem consideradas as diferentes em uma conversa. Mas a real é que as pessoas só querem uma coisa: alguém que possa ouvi-las. Todo e qualquer ser humano nessa terra gosta de falar sobre si mesmo. Então, ao invés de você se preocupar com o que eu vou falar ou de que forma eu falo com essa pessoa, apenas mude a sua abordagem de uma pergunta fraca para uma pergunta mais abrangente. Por exemplo, se você precisa saber exatamente qual tipo de pergunta fazer, faz uma pergunta para si mesmo, um autoquestionamento, dizendo o seguinte: o que eu posso perguntar sobre aquela pessoa? Perceba que esse autoquestionamento tem um pequeno espaço para você adicionar mais uma informação nele, e é esse o propósito. Por exemplo, se você procura ter assunto com uma pessoa e vê que essa pessoa é mais estudiosa ou até mesmo mais focada, o autoquestionamento que eu te passei te dá a exata resposta para os assuntos que você pode puxar com ela. Pois pensa comigo, se uma pessoa é estudiosa e focada, então eu posso em um momento propício chegar nela e falar que tem uma certa dificuldade em estudar e logo em seguida perguntar sobre como ela estuda ou como ela faz para ser tão focada. O ponto central aqui não é fazer você decorar perguntas prontas, mas sim aprender a deduzir os possíveis interesses da pessoa e assim usá-los como base para puxar um assunto de forma natural. Bom, agora que você sabe uma forma natural de puxar assunto, você agora precisa aprender a como manter esse papo fluindo. E um erro que muita gente comete mesmo sem perceber é o fato de se preocupar tanto em manter o papo fluindo que no final de tudo acaba falando muito mais que o necessário, chegando até mesmo ao ponto de esquecer que tem uma pessoa bem ali do seu lado. Essa pessoa também tem histórias, ela também tem coisas para falar para você. Então procure deixar a vez de falar sempre para a pessoa que você tem interesse em conversar. Por exemplo, se você tá ali conversando com a pessoa com papo fluindo e, em um dado momento, essa pessoa menciona que gosta de uma série da Netflix, por exemplo. Em muitos casos, o ouvinte, ao invés de continuar ouvindo e perguntando, ele simplesmente começa a falar a série que ele também gosta. Porém, se a pessoa menciona que gosta de ver uma certa série pra você, ela não quer, pelo menos não naquele momento, ouvir a série que você também gosta, mas sim que você pergunte sobre o assunto que ela tá falando com você. Veja os pontos que ela menciona sobre a série e use eles como um gancho tanto para uma pergunta quanto para iniciar mais um novo assunto. Ela menciona que gosta muito de um personagem, então pergunte pra ela o que esse personagem tem de tão especial assim, ou o que ele fez ou faz na série pra ser de tanta importância pra ela. O segredo aqui é sempre que alguém mencionar algo que gosta, ao invés de você responder falando de você, você troque isso por perguntas sobre aquilo que a pessoa está falando. Isso mantém a conversa interessante e mostra que você realmente se importa com o que estão te falando. Agora, se você ainda sente que pode vir a ter uma certa dificuldade para puxar assunto, relaxa, que eu ainda tenho mais uma dica. E ela é até que bem simples. A ideia é só para você parar de queimar a tua cabeça de tanto pensar e passar a observar mais o ambiente ao seu redor. Por exemplo, se na escola, trabalho ou até mesmo na faculdade, você tirar pelo menos 20 minutos do seu tempo só para observar o que está acontecendo à sua volta, você vai ver que muita coisa que acontece no seu dia a dia pode virar assunto. Por exemplo, o professor deu uma explicação boa na aula, assunto. Alguma situação engraçada ou fora do normal aconteceu na sala, assunto. Tomil da aula de educação física, algum aluno isolou a bola, assunto também. Perceba que tudo que está ao seu redor pode virar motivo para conversa. A ideia é fazer você parar de esperar o momento perfeito para falar e simplesmente só começar a enxergar as oportunidades que aparecem o tempo todo na tua frente. Para isso, basta saber perceber as oportunidades e, no final de tudo, usar elas ao seu favor. Algumas pessoas acham que, para uma conversa ser boa, ela precisa ser quase ininterrupta, com praticamente nenhum momento de silêncio. Mas a verdade é que o silêncio faz parte de absolutamente qualquer interação natural. O maior problema da questão não é o silêncio, mas sim o que você faz quando ele acontece. Por exemplo, só ao invés de você entrar em desespero e ficar tentando preencher qualquer pausa com um assunto aleatório, troque esse leve segundo de silêncio para simplesmente observar melhor a situação que vocês estão e, com isso, entender qual seria o rumo da conversa
que vocês estão tomando. Às vezes, uma pausa pode ser uma forma diferente de vocês reorganizarem as ideias antes de continuarem o assunto. Porém, se o ocorrer do silêncio durar um pouco mais do que o normal, calma, não é motivo para você ficar desesperado. E isso acontecer, você só precisa retomar todo o assunto de forma leve, e para fazer isso é até que bem simples. Use esses pequenos intervalos de tempo para pensar melhor sobre o papo que você teve com essa pessoa, e com isso, saber direcionar as melhores perguntas para iniciar um novo assunto. Usar de perguntas abertas ou até mesmo comentar algo sobre o ambiente que aconteceu em volta de vocês são formas de você continuar ou de até mesmo dar início a um novo assunto. Ou até mesmo, se preferir, você pode optar por fazer uma observação mais profunda sobre o assunto que você teve com essa pessoa, caso não lhe venha nenhuma outra ideia melhor. Você pode dar início a esse tipo de pergunta com um questionamento leve, ou até mesmo alguma reflexão em voz alta, dizendo o seguinte: cara, eu tava pensando nisso que você falou e realmente, tal coisa faz muito sentido. Afirma que todas essas coisas que eu te falei te dão possibilidades quase infinitas de continuar o assunto, mesmo após o silêncio que no final todo mundo teme. Uma conversa natural não significa falar qualquer coisa sem pensar. Muito pelo contrário, as melhores interações são aquelas que fluem de forma espontânea, mas com um certo nível de direcionamento. O objetivo aqui é equilibrar naturalidade e intenção da conversa. Por exemplo, se você simplesmente falar o que vier à sua cabeça, pode acabar fazendo a pessoa perder o interesse de conversar com você. Para evitar que isso aconteça, você só precisa aplicar 3 pontos que são muito simples. O primeiro ponto é que você deve estar sempre presente na conversa. Não fique só esperando a sua vez de falar enquanto a pessoa está falando com você. Preste atenção real no que a pessoa está dizendo a você e use isso para direcionar melhor a sua resposta. Já o segundo é para você ter um certo objetivo mínimo na conversa. Lembra da pergunta anterior? Então, aqui é a mesma coisa. Antes de puxar assunto, pense o que eu quero com essa conversa. É um pouco diferente, mas a essência se mantém a mesma. Por exemplo, o que você quer? Conhecer melhor a pessoa, fazê-la rir ou até mesmo descobrir o que vocês dois podem ter em comum? Bom, saber responder essas perguntas evita que você se perca no assunto e saiba exatamente para onde ele tá indo. E só um bônus, use a espontaneidade ao seu favor. Se surgir algum assunto interessante do nada, cara, só vai. Mas se ao longo da conversa perceber que o papo tá indo por um caminho um pouco sem graça, sem sal, mude de forma natural o assunto, conectando o assunto atual com o que já foi dito antes. O ponto aqui é para você ser você mesmo, mas com uma certa consciência sobre o rumo da conversa. Dessa forma, você evita tanto um papo travado quanto uma conversa sem sentido. Conversar bem não é só sobre o que falar, mas também sobre quando falar. E um bom time na conversa faz toda a diferença entre você ser envolvente e ser inconveniente num assunto. Pensa assim, já percebeu quando alguém fala algo na hora errada e quebra completamente o clima? Ou quando você sente que era o momento perfeito para falar algo, mas no final sente que perdeu a oportunidade? Bom, isso acontece porque o problema nem sempre está no conteúdo, mas sim no momento em que ele foi dito. Saber encaixar as palavras na hora certa te faz parecer bem mais natural e envolvente nas conversas que você tem com uma pessoa. Olha, times de conversa é um assunto que é de certa forma um pouco extenso. Então, para não deixar o vídeo muito longo, eu vou te falar aqui os principais pontos para você ter um bom time de conversa. O primeiro é para você se adaptar ao ritmo da conversa, ajustando tanto a sua postura quanto o seu tom de voz ao longo do assunto. Já o segundo é para você escolher melhor as palavras a serem ditas de acordo com o clima da conversa, seja ela mais animada ou até mesmo mais séria. E o terceiro é para você, ao querer falar algo, sempre esperar por aquelas clássicas pausas naturais para encaixar o que você tem a dizer. Dessa forma você evita interromper a pessoa que está falando e mantém uma boa fluidez da conversa. Lembre-se de que todos esses pontos também servem para caso você queira fazer algum comentário engraçado. Piadas em sua grande maioria precisam de um timing certo para serem ditas. Por isso, não tenha pressa para fazer uma piada. Fazer piadas em certos tipos de conversa é sempre um risco. Portanto, ao fazer uma, tenha total certeza de que ela se encaixa no momento da conversa. Bom, agora que eu te falei sobre como começar um assunto e como desenvolver, nada mais justo do que te falar sobre como finalizar uma conversa. Porque convenhamos, não é toda conversa que precisa durar horas. Muito pelo contrário, conversa é mais sobre qualidade do que quantidade. Por isso que saber o momento certo de encerrar uma conversa é uma habilidade que pouca gente domina, mas que faz toda a diferença para deixar uma impressão positiva ao fim da conversa. Pera comigo, você já teve pelo menos uma situação em que o papo tava bom, tava legal, mas que claramente já tinha chegado ao fim? Os assuntos começam
começaram a se repetir, o ânimo sumiu como se fosse um dia de segunda e talvez até mesmo o silêncio. Começou a participar da conversa de um nível onde ninguém conseguia dar o primeiro passo de dizer tchau. Olha, relaxa. Todo mundo já passou por essa situação pelo menos uma vez na vida. E o melhor jeito de finalizar uma conversa de forma leve é simplesmente perceber os sinais. Pode variar de respostas mais curtas a um silêncio que aparece com a maior constância à conversa. Nesses casos, basta perceber esses sinais e só agir de forma sincera e direta. Diga que você gostou de conversar com aquela pessoa, mas que agora tem que sair para resolver alguma coisa que tá acontecendo com você naquele momento. Diga o que você tem que dizer de forma natural e eu te garanto que a pessoa vai te entender. Cara, conversar e interagir com as outras pessoas é uma das melhores experiências que você pode ter na sua vida. Algumas pessoas vão conversar com você, já outras não vão te dar um oi. E olha, tá tudo bem, nem sempre as pessoas estarão dispostas a conversar com você. E nesses casos, o melhor que você pode fazer é simplesmente respeitar o espaço dela e seguir em frente. Conversar vai muito além de trocar palavras, é aprender algo novo, é ouvir histórias, é entender como as outras pessoas veem o mesmo mundo que a gente vê. Eu fiz esse vídeo justamente pra isso, pra te ensinar a interagir e conversar melhor com qualquer pessoa, do mesmo jeito que eu faço.